três deuses, na verdade, né? As pessoas olham. Muitas pessoas distinguem quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Algumas pessoas olham e não enxergam essa unidade, a Santíssima Trindade. Algumas pessoas não reconhecem Jesus sendo Deus. Algumas pessoas se afastam cada vez mais dessa unidade. Que nós possamos meditar hoje mais um dia, entendendo acerca deste alicerce primordial da fé, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma só unidade, uma só essência. Que Deus possa falar através da sua soberana palavra e nos guiar ao amadurecimento acerca da sua verdade. Bom dia a todos. Vamos para o nosso pão diário. Nós estamos hoje no artigo 8 da Confissão Belga e depois nós falaremos sobre os Salmos de número 63 ao 66. Primeiro ponto, acerca da Trindade. O artigo 8 da Confissão Belga diz: Deus é um em essência, contudo distinto em três pessoas. De acordo com essa verdade, é a palavra de Deus. Cremos em um só Deus, uno em essência, em quem há três pessoas distintas, de modo real, verdadeiro e eterno, conforme os seus atributos incomunicáveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho é a palavra, a sabedoria e a imagem do Pai. O Espírito Santo é a força e o poder eternos que procedem do Pai e do Filho. Deus, contudo, não está dividido em três, pois as Sagradas Escrituras nos ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem sua própria pessoa, diferenciada por seus atributos, mas de tal modo que as três pessoas são apenas um único Deus. É evidente, então, que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Pai, e também que o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Todavia, essas pessoas distintas não estão divididas, nem misturadas entre si, pois o Pai não assumiu a nossa carne e sangue, nem também o Espírito Santo, mas somente o Filho. O Pai jamais existiu sem seu Filho, ou sem seu Espírito Santo, pois os três, em uma única e mesma essência, são iguais em eternidade. Não há primeiro nem último, pois todos os três são um em verdade, poder, bondade e misericórdia. É muito belo a formulação dessas palavras e entendermos do que se trata. Quando fala acerca da Trindade, você não vai encontrar uma definição clara da Trindade nas Sagradas Escrituras, falando acerca dessa Santíssima Trindade, do qual nós assim chamamos. Falamos constantemente acerca deste Deus de maneira unitária, sendo três pessoas distintas. O que ocorre? Isso é uma formulação teológica. Nós reconhecemos isso por intermédio das Sagradas Escrituras. Nós vemos diretamente menções das Sagradas Escrituras, mas isso é a formação de uma linha de raciocínio. Você não vai encontrar um verso bíblico do qual define exatamente falando o que nós estamos falando. Isso parte de um pressuposto, parte de uma leitura, de uma interpretação, tá? Dentro dessa primeira etapa, onde diz, de acordo com essa palavra, de acordo com essa verdade, a palavra de Deus, cremos em um só Deus. Aqui é mencionado o artigo, eu sempre falo artigo, né? Os versos 4 e 6 do capítulo 8. Diz assim: então o que dizer quando o alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que na verdade o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, de fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, pois nos céus e na terra há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. Há um
Há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas essas coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Por meio de quem recebemos vida. No verso 7 diz: no entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência é fraca e contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se não comemos, não ganhamos nada. Aqui ele já traz, de maneira um pouco mais explícita também, essa unidade entre o Pai e o Filho. Tá? Então, vão observando e formando a sua linha de raciocínio. Ele continua dizendo aqui nessa definição: uno na essência, em que há três pessoas distintas, de modo real, verdadeiro e eterno, conforme seus atributos incomunicáveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês vão encontrar em Marcos, capítulo 3, verso 16, estes foram os 12 que ele escolheu. Nós vemos aqui a capacidade única, exclusiva e soberana de Deus em escolher os seus próprios discípulos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez Mateus 28, 19 se torne de maneira mais clara essa unidade, tá? Mas ainda assim, muitas pessoas não reconhecem. Existem crenças, tá, que não reconhecem Jesus como Deus. Se Jesus não é Deus, Jesus é digno de ser completamente repugnado das nossas vidas, porque alguém que reivindica o direito de ser Deus sem o ser, blasfema de maneira veemente contra Deus, e nós queremos que Jesus é Deus. Então isso faz uma distinção completa de todas as outras crenças. Dentro do espiritismo, eles acreditam que Jesus é apenas um espírito iluminado que atingiu. Então é completamente repugnado isso, porque se fosse dessa forma, não haveria expiação dos nossos pecados, não haveria Cristo morrendo pelos nossos pecados. Ele apenas foi morto e de certa forma não ressuscitou e habita à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e sendo também um em essência. Olha quantas coisas, né, são interligadas e nós não sabemos. Pensa que existem muitos livros, muitas referências acerca da Trindade. É algo bem estudado por todos os que estudam as religiões. De qualquer forma, essas definições são sucintas e objetivas e úteis para que possamos ter uma visão concreta daquilo que é. O Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em Efésios 3, verso 14 diz: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. No verso 15 diz: o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Vocês vão verificar em vários outros versos também essas definições de Deus, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. O Filho é a palavra, a sabedoria e a imagem do Pai. Vamos olhar ali a 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Vou ler o verso 19 e 20.
O verso 19 e 20 diz ainda assim: pois foi agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Maravilhoso, né? Colossenses capítulo 1 é de extrema profundidade para que possamos compreender também a natureza do Filho. O Espírito Santo continua. O Espírito Santo é a força e o poder eterno que procedem do Pai e do Filho. Olha que lindo, né? Essas definições. Em João, capítulo 15, verso 26, diz assim: mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Ou seja, o Espírito Santo é a força e poder eterno que procedem do Pai e do Filho. Deus, contudo, não está dividido em três. Essa é a grande questão, né, que as pessoas imaginam essa divisão. Pois a Sagrada Escritura nos ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem sua própria pessoa diferenciada por seus atributos, mas de tal modo que as três pessoas são apenas um único Deus. É evidente então que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Pai, e também que o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Todavia, essas pessoas distintas não estão divididas, nem misturadas entre si, pois o Pai não assumiu a nossa carne e sangue, nem também o Espírito Santo, mas somente o Filho. O Pai jamais existiu sem o seu Filho, ou sem seu Espírito Santo. Aqui ainda tem um apontamento que nós poderemos encontrar em João, capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No verso 2 ainda continua dizendo: ele existia no princípio com Deus. Então nós vemos aqui a clara unidade. E Miqueias também diz, no capítulo 5, verso 10: mas Belém, ó Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. No entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Aqui o Antigo Testamento testemunhando já aquilo que haveria de ser depois registrado para a eternidade no dito do Novo Testamento. Diz assim, continua: pois os três, em uma única e mesma essência, são iguais na eternidade. Não há primeiro nem último, pois todos os três são um em verdade, poder, bondade e misericórdia. Muitos de vocês talvez tinham dúvidas acerca da Trindade, né? Mas entender que Deus é um só, sem estar sozinho, é primordial, tá? Desde a eternidade o Pai ama o Filho e o Filho glorifica o Pai. E o Espírito comunica essa comunhão perfeita. Tenham plenamente essas convicções. A Trindade não é um mistério inventado, é a revelação do próprio Deus que se deu a conhecer. Ele não nos salva de longe, mas nos envolve no seu amor eterno. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que vocês possam compreender essa natureza bela. Nós não seguimos apenas uma força impessoal, mas um Deus triuno que se fez conhecido para nos tornar parte de sua família. A Trindade, na verdade, não é um inimigo, um enigma, na verdade. É o Evangelho revelado em si em três pessoas, de maneira completamente sublime, através das Sagradas Escrituras. Então que você possa se curvar diante deste Deus, o reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, na pessoa do Filho Cristo Jesus, o meio do qual Deus aprouve fazer com que a sua ira fosse sanada. Reconheça Cristo como seu único e suficiente Salvador, e o nome de Cristo seja exaltado e glorificado hoje e eternamente como nosso resgatador. Vamos agora para os nossos 3 capítulos do dia. 4 capítulos, perdão. Deixa eu fixar aqui que eu não tinha fixado. Desculpa. Tinha esquecido de fixar os capítulos de hoje. Do 63 ao 66. Obrigado, viu, Mário? Obrigado, agora eu fui olhar. Não estava fixado. Então,
Espero que vocês estejam conseguindo meditar bem. Vocês vão ver um coração que anseia por Deus, por intermédio desses salmos de hoje. Observem ali no capítulo 63. Abram suas Bíblias. Olha o que diz no verso 3. Teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria te louvarei. Observe que Davi cantava a fidelidade de Deus. Davi exaltava o nome de Deus sempre por intermédio das suas escritas. Mas lembre-se que ele também o exaltava por intermédio das suas ações. Ele respeitava a vontade soberana de Deus. Lembre-se que, já sendo ungido Deus, ele não ousou tocar no rei que havia Deus estabelecido. Ainda que homens tivessem clamado por aquele Deus, ele sabia que toda a autoridade emanava de Deus. Então ele esperou o tempo necessário para que assim ele entrasse em cena fazendo aquilo que ele deveria fazer. O capítulo 64, a partir do verso 5, diz assim: animam uns aos outros a fazer o mal. Planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Pergunto. Enquanto tramam seus crimes, dizem: criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Nós vemos aqui algo muito parecido com aquilo que está mencionando em Romanos, onde fala que os homens foram entregues a si mesmos, justamente por não reconhecerem Deus como sua origem. Nós vemos aqui a característica do ser humano. Animam uns os outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Pergunto. Enquanto tramam seus crimes, dizem: criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. A nossa mente, os nossos planos, se eles não forem inclinados a uma transformação, nós maquinaremos o mal, nós faremos o mal, nós agiremos de maneira contrária à vontade de Deus. Por isso que nós meditamos diariamente nas Sagradas Escrituras, para que os nossos planos possam coincidir com os planos de Deus. Porque nós sabemos quais são os planos de Deus. As pessoas olham: eu não sei o plano de Deus. Sim, você sabe o plano de Deus. O plano de Deus não está oculto. O plano de Deus foi revelado por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio das Sagradas Escrituras. Então a vontade de Deus é revelada na sua vida. Você faz as coisas erradas justamente pela rebeldia. Eu faço as coisas erradas pela rebeldia do qual nossos corações insistem em se aproximar, e isso manifesta cada dia mais a misericórdia de Deus, escolhendo nos salvar e nos resgatar de nós mesmos. Que vocês possam continuar glorificando o nome de Deus, obedecendo as Sagradas Escrituras e sabendo que sua mente é astuta. Por isso que você recorre à mente de Cristo. E a mente de Cristo só pode ser acessada por intermédio das Sagradas Escrituras. É como se fosse um HD externo, onde dali você extrai toda a sabedoria que você necessita para a sua vida. No capítulo 65, diz assim, a partir do verso 3. Embora sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas nossa rebeldia. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em seus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Tu responde às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus de nossa salvação, és a esperança de toda a terra, de todos na terra, até dos que navegam por mares distantes. Formastes os montes com teu poder e grande força te armastes. Acalmastes a fúria dos mares e as ondas impetuosas, e calastes o tumulto das nações. Os habitantes dos confins da terra se admiram com tuas maravilhas, desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. Desperta gritos de alegria. Cuidas da terra e regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura e cereais, porque assim ordenastes. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivela os sulcos. Amoleces a terra com chuvas e abençoas suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos do deserto ficam verdes,
e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos, e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Observe que ele começa ressaltando: embora sejam muitos nossos pecados, tu perdoas nossa rebeldia. Como é feliz aqueles que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Não se esqueça que a salvação é uma obra soberana de Deus. Deus escolheu salvar aqueles que estavam caminhando para a destruição. Entre eles estão eu e você, assim espero. Se você o reconheceu como seu único e suficiente Salvador, se você creu que Cristo é seu sacrifício perfeito oferecido por Deus em troca da sua vida, você está dentre aqueles que Ele o chama. Claro que existe uma série de coisas, não é simplesmente você confessar que Cristo é seu único e suficiente Salvador, porque no meio do desespero todos assim o fazem, mas ter a plena convicção de que Ele é aquele que o resgatou de si mesmo, do mundo e do diabo, que você sozinho não poderia fazer. Ele escolheu te salvar, a salvação vem única e exclusivamente dele. Nós acabamos de falar sobre a Trindade, essa obra de Deus, do qual ele fez para que o nome dele fosse glorificado. Não se trata de dividir méritos com o homem, você não tem participação nenhuma na salvação. O que ocorre é a misericórdia de Deus que guiando nossas vidas. Observe que nós vemos ainda quanto ele é misericordioso em perdoar os nossos pecados. Enquanto ele é misericordioso em continuar nos amando, apesar dos nossos muitos pecados. Muitos, ainda confessando Cristo, insistem em viver vidas completamente repugnantes. Claro que isso é uma afronta ao que Deus fez, mas para aqueles que foram salvos, o pecado não é mais o seu lugar de morada, é o lugar onde você eventualmente tropeça, é o lugar onde você não se sacia mais em viver. Observe que os nossos pecados não são simplesmente os pecados visíveis diante dos nossos olhos, mas Deus olha os pecados que sondam a nossa mente, o nosso coração. Nós pecamos sempre por palavras, ações e omissões, então nós somos repugnantes. Deus deveria nos matar, mas Ele escolheu nos trazer vida e uma vida eterna, onde nós desfrutaremos de tudo isso diante da sua presença, onde ali sim encontraremos o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. O mundo não pode saciar esse vazio que existe dentro de nós. Nós procuramos no mundo aquilo que nós só encontraremos em Deus. Você vai observar ainda que ele ressalta toda essa grandiosidade de Deus nesse Salmo de número 65. Ele coloca que formastes os montes com teu poder e grande força te armastes. Acalmastes a fúria dos mares e as ondas impetuosas e calastes o tumulto das nações. Os habitantes dos confins da terra te admiram com tuas maravilhas, desde onde o sol nasce até onde se põe, despertas gritos de alegria. Observe que ele traz aqui a natureza criativa de Deus, a criação de Deus, a criação onde ele dá ordem à sua criação. Ele dá ordem aos ventos, aos mares, a todas as coisas, mas quando chega no homem, nós falamos que ele não pode dar ordens a nós. Nós somos completamente submissos a Deus. Se Deus der ordem, nós morreremos agora. Se Deus der ordem, nós nos moveremos agora. E nós saberemos que é somente Ele para fazer nos mover de maneira que nós poderemos glorificar teu santo nome. Porque senão nós caminharemos por um abismo. Observe que hoje talvez milhares de pessoas foram mortas, talvez não, com certeza milhares de pessoas foram mortas, milhares de pessoas agiram matando outras pessoas em total rebeldia à soberana palavra de Deus. Homens que estão entregues a si mesmos. E nós que estamos aqui hoje clamando, lendo as Sagradas Escrituras, nós não somos diferentes daqueles homens. Nossa, que chocante, né? Sabe aquele cara que acabou de ser preso? Você é tão ruim quanto ele. Ocorre que aprove Deus derramar misericórdia sobre a sua vida. Você não é tão ruim quanto você poderia. Tá? Você não é tão mal quanto você poderia, porque Deus, em sua misericórdia, o controla, não deixando que você faça tudo aquilo que sua mente intenta fazer. Eu queria ser delegado, eu queria matar as pessoas.
Eu estudei para ser delegado para a prova civil, fiz a prova, né, para a Polícia Civil, estudei para ser delegado federal, fiz uma série de concursos. Aprove Deus que eu não passasse. Ainda que eu tivesse feito provas orais, eu tinha a convicção que poderia estar, mas hoje, vendo os planos de Deus, imagina onde eu estaria, porque eu seria a própria justiça. Um homem completamente maligno, querendo fazer e satisfazer simplesmente seus desejos. Aprove Deus acalmar essas fúrias que existiam dentro de mim, porque enquanto ainda Ele permitiu, quantas coisas eu fiz diante da minha entrega a mim mesmo, quantas coisas eu me arrependo, quantas atitudes malignas, quantos erros que só podem ser remediados por Cristo. O que resta a mim é simplesmente me lamentar e se arrepender todos os dias pelos meus atos cometidos. Mas Deus, em sua misericórdia, escolhe salvar e regenerar aquele que antes não caminhava dessa forma, porque Ele é criador de todas as coisas. Então, glorifique a Deus por esses seus atributos misericordiosos, onde Ele, Deus Criador, acalma todas as tempestades, acalma todas as fúrias, dá ordem a todas as coisas, e nós estamos entre aqueles a quais Ele ordena. Ainda que isso nos pareça ser uma obra natural, uma obra humana, onde eu decido, onde eu faço, depois que você conhece as Sagradas Escrituras e conhece na verdade a si mesmo, você vê e fala assim, somente Deus para fazer com que eu ficasse dessa forma. Imagina um homem completamente repugnante, um homem adúltero, um homem que não tinha valores. Esses valores são esculpidos dentro do seu coração de maneira que agora eles extrapolam, manifestando na sua vida. Esses somos nós. Pessoas que fomos transformadas e guardadas por Deus, pela sua imensa misericórdia, porque nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, merecíamos o inferno, mas ainda assim Ele nos entregou a vida grandiosa, manifesta por intermédio de Cristo. Que você seja submisso a Deus e compreenda que Ele escolheu te salvar, Ele tem guiado seus passos e Ele te capacitará nos momentos de aflição, Ele não deixará com que você se sinta literalmente sozinho, justamente pela convicção que está encravada no seu coração. Ele morreu por você. Cristo se sentiu abandonado para que você não se sentisse abandonado. Cristo se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma humana para que nós agora tivéssemos Deus dentro de nós, o Espírito Santo que rege as nossas vidas, que guarda e controla cada um dos nossos passos. Que Deus seja glorificado por intermédio de nossas vidas, que possamos todos os dias pedir para que Ele tome conta cada vez mais das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, sabendo que Ele é Deus Criador de todas as coisas, que Ele crie cada vez mais a imagem de Deus em nós que foi perdido lá no Éden. No capítulo 66 tem alguns outros versos que ressaltam ali algumas questões. O verso 5 diz assim, ó, venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis Ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder Ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações, que nenhum rebelde se levante contra Ele, que vai completamente ao encontro daquilo que nós estávamos falando. Olha as obras de Deus, os feitos notáveis que Ele realiza. Ele abre um caminho pelo meio do mar e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos dele. Um povo que queria ficar na escravidão, um povo que não queria fugir daquele lugar. Ele os tira com a sua mão forte. E quando ele sai, eles olham e eles querem voltar para aquele lugar, e Deus ainda assim governa essas vidas, fazendo com que eles permaneçam firmes numa rocha e não simplesmente firmes em uma areia onde qualquer vento pode tirá-lo. Nós confiamos num Deus que nos firma na rocha, que é Cristo Jesus. Lembre-se, conforme está escrito assim, com seu grande poder Ele governa para sempre, vigia cada movimento das nações. Cada movimento é cada movimento literalmente. Nós vemos nas Sagradas Escrituras um Deus que sabe quem nós somos, que nos conhece intimamente, que sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, que sabe quantos grãos existem na terra, quantos grãos de areia existem na terra, quantas estrelas existem no céu.
e chama cada uma delas pelo nome. Então não ache que Deus não sabe quem você é, porque Deus sabe, Ele te criou, Ele te fez, Ele tem governado a sua vida. Que você possa hoje se curvar diante dEle e agradecer por tudo que Ele já fez. Inclusive o verso 8 diz assim, que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz. Nossa vida está em suas mãos, Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos pusestes à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendestes em tua armadilha e colocaste sobre as nossas costas o fardo da opressão. Permitistes que inimigos nos pisoteassem, passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxe a um lugar de grande fartura. Essa é o relato ali do povo de Israel saindo do Egito, mas é o nosso relato também, Ele nos tirando do Egito, Ele permitindo que algumas coisas aconteçam em nossa vida, mas nos preparando para uma grande obra que é feita através da nossa vida. Ele diz a partir do verso 13, agora venha até o templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti, sim, os votos sagrados que fiz, quando estava em grande aflição, por isso eu te apresentarei holocaustos. Lembre-se o que significa holocaustos, tá? Holocaustos eram ofertas queimadas que eram entregues a Deus, eram animais que eram completamente queimados. Meus melhores carneiros com aroma agradável, um sacrifício de novilho e cabritos, isso tudo prefigurava Cristo, o sacrifício perfeito. Nós vemos que agora nós nos reunimos em torno de Cristo, que não foi só o sacrifício, mas também é o cabeça da igreja. Nós nos reunimos em torno de Cristo. Nós nos reunimos todos os domingos, relembrando o memorial do qual nos foi deixado, crendo na sua presença em nosso meio e espiritualmente agindo em nosso meio, como um meio de graça. Hoje, inclusive, é dia de ceia. Terceiro domingo do mês nós adotamos como dia da ceia do Senhor, que nós estabelecemos na igreja. Isso não tem estabelecido quantos dias tem que ceiar, mas a questão é que todos os domingos nós relembramos da ressurreição de Cristo. Não só da ressurreição, mas da sua morte. Ele morrendo por nós, entregando seu corpo como um sacrifício vivo. O corpo e teu sangue nos remindo de todos os pecados. E sabendo que por Ele ter ressuscitado agora é esperança nas nossas vidas. Que você hoje possa ir à igreja, possa cultuar a Deus com seus irmãos. Não negligencie a comunhão. Gigi, tô vendo você aqui, hein? Faz tempo que você não vai, eu sei que você teve operação aí, tenta aparecer hoje, esteja ali conosco. Depois me manda o que aconteceu, tá? Olha aqui que interessante também. Terminando já a live de hoje, vamos ler os últimos versos do capítulo 66. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Eu lhes contarei o que Ele fez por mim. Pois a Ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Que possamos confessar nossos pecados, nos arrependemos e cremos. Nossa, me manda depois, me chama lá no WhatsApp, eu não sei se tô com seu telefone ali, mas me manda ali o que está acontecendo, mas de qualquer forma, vamos inclusive já no final aqui orar por você, tá? Então nós vemos que Ele ouviu nossas orações, não porque nossas orações são belas, mas porque Cristo morreu por nós. Ele escolheu nos salvar e nos resgatar do poder do pecado, e nós confessamos quem nós éramos, filhos das trevas chamados para a maravilhosa luz. Nosso coração completamente endurecido, agora transformado num coração de carne mediante a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Que você possa reconhecer Cristo como seu único suficiente Salvador e viver dessa forma, de maneira que o nome dele seja glorificado. Que não seja apenas uma confissão verbal, mas uma vida que glorifique o nome de Deus. Que Deus seja louvado na sua vida, na minha vida e através das nossas vidas. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Somente a Ele seja dado toda a glória. Somente a Deus a glória. Que o reino avance, apesar de nós e através de nós. Vamos terminar orando. Gostaria de orar com vocês. Orar também pela saúde, sabendo que Deus se importa também com a nossa saúde. Ele nos guarda, Ele nos protege, e onde Ele nos leva por alguma razão especial que você possa enxergar. Gigi, a razão
de todos esses processos, que Cristo seja glorificado através da sua vida, que você possa resistir, que Ele possa te dar coragem, força e sabedoria para lidar com esses momentos de adversidade, e que acima de tudo Ele também possa trazer cura. A maior cura que Ele poderia trazer, Ele já lhe trouxe. A cura de pertencer a Ele, a cura de te chamar, a cura de te restaurar, e tenho certeza que em meio às dificuldades você sabe quem é que está no controle de todas as coisas, e aquele que governa sobre a sua vida. Que Ele possa ter misericórdia, que Ele possa exercer o poder soberano e criativo, trazendo e regenerando cada parte do seu corpo para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar? Vamos orar? Você tem alguma causa de oração? Se você tiver, coloca aqui. Escreva aí quais são as razões de causa de oração. Às vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, mas tem pessoa orando por saúde, eu vou orar por providência financeira, que banalidade. Dinheiro não é tudo. Não se trata disso não, porque o dinheiro também provém de Deus, tá? Todo recurso que nós temos é Deus que nos entrega, que deve ser usado também para a honra e glória do nome dEle. Às vezes nós podemos querer orar pelos nossos relacionamentos. É que quando nós deparamos com o assunto de saúde, nós falamos, nossa, qualquer outra coisa que orar é banalidade. Não é, tá? Então, tudo nós temos que orar, colocar nas mãos do Senhor. Restauração do meu casamento. Vamos orar, sim, vamos orar. Vamos orar. A Silvia pela recuperação dela. Depois me chama, Gra, fala o que está acontecendo no seu relacionamento, me fala qual igreja você frequenta, tudo para que você também possa ser direcionada com sabedoria, porque a restauração vem, lógico, pelo poder de Deus. Deus transforma o mais duro dos corações, restaura aquilo que está perdido, mas por vezes nós temos que ter atitudes que glorificam a Deus por intermédio daquilo que nos é ensinado por intermédio da sua palavra. Então, eu gostaria que você me chamasse, tá? Eu não vou te chamar, eu prefiro que você me chame, justamente para que possa haver talvez esse direcionamento, para que você possa ter sabedoria e discernimento, e creia que Deus não te abandona, Deus não esquece de nós, Ele nos guarda, e os planos dele são melhores do que os nossos. Confie. O Gandhi disse acerca de sabedoria e direcionamento. O Gandhi, que eu sempre falo com ele tem vivido alguns processos com Deus, e glorificado seja Deus pela sua vida. Eu creio naquilo que Deus derramou sobre a sua casa, sobre a sua família, sua transformação, que Deus possa te direcionar de uma... Deixa eu ver se tem mais gente que gostaria de pedir alguma coisa, alguma causa de oração. Não deixem de orar. Coloquem tudo em oração, tá? Às vezes você colocando, outras pessoas vão olhar por essa questão. Olha aí, outra pessoa colocar o Valdomiro por entendimento e sabedoria. Mais pessoas querendo isso, desejando isso. E isso tudo que nós estamos pedindo aqui são objetos lícitos que nós clamamos a Ele. Nós, quando oramos, nós manifestamos essa nossa dependência de Deus. Então não tenha receio, não tenha medo de colocar. Claro que você pode ir aí também, mas quando nós colocamos, você terá outras pessoas também aqui orando pelas suas causas. Não que mais ou menos pessoas orando, isso mude algo na vontade de Deus, tá? Não é porque muitos oraram que Deus ouviu, Ele não estava ouvindo. Mas simplesmente de dependermos e sabermos que nós nos compadecemos com as dores dos nossos irmãos. A oração transforma o nosso coração, a oração faz com que a gente reflita acerca da vida que nós temos levado e glorifiquemos o nome de Deus. Então que possamos orar por todas essas causas do quais foram colocadas aqui. Eu irei orar com vocês e por vocês. Gostaria que vocês também orassem por mim, orassem pela igreja do qual eu pastoreio, a Igreja Cristã Protestante de Confronto, que fica ali na Vila Olímpia, Avenida dos Bandeirantes, 1440, que vocês possam estar ali presentes também, que vocês possam frequentar alguma igreja, que vocês tenham também momentos de unidade, de comunhão, que vocês não vivam uma vida virtual, que vocês vivam uma vida real, que vocês possam entender do que se trata essa reunião do corpo de Cristo. Perfeito? Que Deus seja glorificado. Irei orar. Senhor, Deus Pai, Tu és Criador de todas as coisas. Tu nos criastes e por intermédio do Teu poder soberano, Tu também nos governas. Senhor, e mediante homens que somos,
Homens falhos, homens do quais temos nossos problemas, nossas aflições, que por vezes também são providências diretamente do Senhor para que possamos enxergá-lo, Senhor. Nós cremos que tudo provém de Ti, que nada acontece fora da Tua soberana vontade, e nós Te agradecemos por tudo que tem acontecido, e nós pedimos, Pai, providência naquelas coisas que talvez o Senhor seja o único, talvez não, com certeza o Senhor é o único que pode intervir. Ainda que possamos ter atitudes, ainda que possamos fazer alguma coisa, nós cremos que o Senhor, Pai, o Senhor direciona nossas vontades, o Senhor inclina nossos pensamentos, e nós pedimos, não nos deixe escravos de nós mesmos, parados diante de situações que deveríamos avançar. Que o Senhor mova nossos pés, que o Senhor mova nossa mente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos direcione. Pessoas oram pelos seus casamentos, pelo restabelecimento dos seus casamentos, mas que por vezes, Pai, nós precisamos também ser alertados do que é casamento, do que é amar, do que é necessário para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, Pai, por sabedoria e por entendimento, mas por vezes nós não temos lido aquilo que o Senhor diz, não temos meditado na Sua soberana palavra. Por isso nós pedimos, Pai, que possamos ter momentos cada vez mais preciosos diante da Sua soberana palavra. Senhor, nós oramos por saúde, por restabelecimento da saúde física, emocional, que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas e aliviar esse sofrimento do qual por um momento os trava, os paralisa. Que o Senhor tenha misericórdia, que Teu nome seja glorificado por intermédio de tudo isso. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nós oramos pela Tua igreja, Pai, a igreja do qual é a união de todos aqueles que confessaram e confessarão Teu nome como único e suficiente Salvador. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, nos leve, Pai, até eles, para que a Sua palavra seja proclamada e seus olhos sejam abertos. Nos use como Seu instrumento. E aqueles que já conhecem a Sua palavra, Pai, faça com que eles continuem a perseverar, faça com que eles continuem a escutar e dar vazão à Sua palavra. Os direcione, não permita, Pai, que Seu nome seja envergonhado, como nós cremos que Seu nome nunca será envergonhado por aqueles que o confessam como único e suficiente Salvador, porque o Senhor os governa e o Senhor os guia de maneira sábia, para que Seu nome continue a ser exaltado. Te agradecemos por todos os dias que nós temos tido a oportunidade de Te louvar e Te engrandecer. Te agradecemos por cada dia que nós estamos aqui nessa live, falando acerca da Tua palavra. Nós rendemos glórias a Ti, nós não atribuímos a nós mesmos, mas sim a Teu Santo Espírito que fala por intermédio de nós, nos guiando, nos trazendo entendimento acerca da Sua palavra, porque sem a Tua iluminação nós estaremos mortos, nós apenas estaremos falando de assuntos que são completamente irrelevantes e fúteis. Queremos, Pai, que a Sua santa palavra seja nosso alicerce e a luz que ilumina as nossas densas trevas. Por isso nós cremos, Pai, que o Senhor há de ouvir as nossas orações, pois nós clamamos aquilo que as Suas sagradas escrituras dizem e nos direcionam a clamar. Nós clamamos a Ti, pois dependemos de Ti. Nós não atribuímos a nós capacidades de fazermos coisas alguma, senão conforme a Tua soberana vontade. Por isso nos direcione, Senhor, pois somos Teu povo e pertencemos a Ti. Guarde cada uma dessas pessoas que estão aqui, multiplique, Pai, essas pessoas que estão aqui, traga mais pessoas para que possam ouvir o Teu Evangelho, a Tua doce voz, que eles sejam encorajados a lerem cada vez mais a Sua palavra, os resgata de si mesmo. Traga, Pai, a vivência que houve no passado de pessoas que foram despertas por intermédio da Sua palavra, onde nós agora estamos adormecidos por intermédio do entretenimento humano. Que o Senhor possa nos despertar e fazer com que nossos olhos enxerguem quem Tu és, Pai, o nosso único e suficiente Salvador. Te agradecemos por tudo que Tu és. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Teu nome seja glorificado. Todos nós agradecemos e dissemos amém, Pai. Amém. 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 É isso. Tamo junto. Não se esqueçam de comentar e compartilhar. Convide mais amigos para participarem também das lives às 6 da manhã. As pessoas acham meio loucura, né? Das 5h30. Ler a palavra de Deus. Loucura é viver uma vida falando que ama a Deus e agindo como se Ele não existisse. Que
Que você não seja um desses loucos, mas que você seja uma pessoa completamente submissa à vontade de Deus. Espero vocês mais tarde. Lembre-se, 9h30 nós temos o café da manhã. Espero todos vocês. Espero você lá, viu, Mari? Talvez você não esteja doente e tá com preguicinha aí, viu? Então, vai para lá, mesmo que tenha que andar 30 minutinhos. Andar não, que você vai de carro também. Esteja ali conosco. Sua presença também faz parte da nossa igreja. Usufrua de todos os benefícios que Deus já te concedeu. Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, se Deus assim permitir. Fui!